Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós hoje vamos estudar o crescente fértil, que equivale ao que na geografia bíblica nós chamamos de o mundo bíblico. Bom, foi como eu falei para vocês, na antiga quinta série ou no atual sexto ano do ensino fundamental 2, você ingressa na disciplina de História estudando o crescente fértil. E por que esse nome? Tá? É um termo atual, crescente fértil. Porque é justamente o formato de uma lua, tá? Aí se fala como se fosse uma lua crescente, que vai se desenvolver na região do Oriente Médio, a civilização, ok? Aqui a gente tem, vou tentar, não sou cartógrafa, tá? Isso aqui é só uma noção para vocês, mas nós temos aqui o Golfo Pérsico, aqui os rios Tigre e Eufrates, No meio desses rios, nós temos o que chamamos de Mesopotâmia, tá? E Mesopotâmia significa meio, entre rios, Mesopotâmia. Essa região, tá? Entre o rio Tigre e o rio Eufrates, tá? Os dois rios vão desaguar no Golfo Pérsico. Então é justamente na Mesopotâmia, que é a região que fica entre rios, que vai se desenvolver a civilização, as civilizações, ok? E isso bate justamente com o relato bíblico. E mais uma vez, hashtag vamos para a série A Bíblia Tem Razão. Porque o relato bíblico vai demonstrar que realmente as primeiras civilizações foram originadas nesse lugar. Aqui na Mesopotâmia, região que ficava entre o rio Tigre e o Eufrates. Ok? Então, nesse lugar, nós temos algumas cidades que vão ser bastante emblemáticas no relato dos primeiros capítulos de Gênesis. Lá no relato da criação, você vê o jardim do Éden, que ele fica entre 4 rios. 4 rios passam por esse jardim. O rio Tigre, o rio Eufrates e o rio Gion e Pison. É claro que esses outros 2 rios nós não temos mais, tá? Porém, o rio Tigre e o Eufrates permanecem até hoje, ok? Mas o relato bíblico da criação, o jardim do Éden, ele ficava por essa região, tá bom? Região essa que corresponde ao Oriente Médio, ok? Esse lugar aqui, tá? A Mesopotâmia não corresponde a Israel. Não, ali ainda não tinha Israel, tá? Não tinha. Israel essa aqui se trata da pré-história de Israel. Você vai entender isso ao longo das aulas. Então, esse contexto aqui, né, tem a criação, tem a queda do homem, há um ingresso na dispensação do governo humano. E você vai ver aqui uma cidade também chamada Babilônia. E você vê um relato também da Torre de Babel. Tudo isso ocorre nessa região aqui, ok? Babilônia,
vem de Babel, você conhece bem a história. Temos também aqui a cidade de Ur dos Caldeus. E quando você pensa em Ur dos Caldeus, você lembra de quem? De Abraão. Abraão foi aquele que foi chamado por Deus em meio a um ambiente totalmente idólatra. Aqui habitava Abraão, em Ur dos Caldeus, na Caldeia. Ok? Lembrando, como eu falei já em outros vídeos anteriores, nós tínhamos já aqui uma civilização já evoluída, tá ok? Uma civilização já com arquitetura, governo bastante consolidado. Lembrei, já falei para vocês dos zigurates, que eram os templos em formato piramidal, tá? No qual os caldeus, em várias cidades, como por exemplo Ur, colocavam o seu ídolo, tá? E ali os sacerdotes trabalhavam e tudo mais. Vamos lá, vamos adiantar a situação. Abraão vivia nesse contexto de idolatria e ele ali é chamado por Deus. Mas a gente vê que a história de Israel, como eu também já mencionei, ela começa, a pré-história de Israel, na verdade, com a migração dos patriarcas, tá? Daqui, da Mesopotâmia, até essa região aqui. É nessa região aqui, você vê, eu vou ampliar esse mapa nos próximos vídeos e vou mostrar para vocês essa região aqui, que é a Canaã, a terra prometida, a terra de Israel, futuramente a Palestina. Também vou explicar a designação de cada um desses nomes para o mesmo lugar. Porque ao passar do tempo era Canaã, porque ao passar do tempo era Palestina, porque ao passar do tempo era terra prometida, era Israel. Você vai entender no contexto cronológico, histórico, o porquê de cada uma dessas nomenclaturas, ok? Vamos lá. Esqueci de colocar o microfone. Tomara que o vídeo fique com áudio bom. Eu esqueci de colocar o microfone. Se o vídeo não ficar bom, eu vou ter que regravar. Enfim, nós temos aqui essa região que se chamava Crescente Fértil. Aliás, que passou a ser chamada de Crescente Fértil. Então, esse também era chamado o Caminho dos Reis. Por quê? Para você se deslocar, era interessante que as caravanas elas seguissem um curso de água, de rios. Entenda que de Ur para essa parte aqui, ó, o Egito, essa região aqui de Canaã, era mais rápido vir por aqui, não é verdade? Porém, aqui eu tenho algo chamado deserto árabe, tá? Deserto árabe. E o deserto árabe, gente, era algo inviável para você ficar viajando. Então, o caminho dos reis era esse. Eles subiam pelo rio Tigre e Eufrates e depois eles vinham para cá. Aí aqui eu já tenho, ó, no meio do caminho, Harã. Harã é justamente o lugar no qual, tá, ficava o meio do caminho entre Ur e Canaã. Abraão parou um tempo aqui em Harã. Só que Abraão continuou a caminhada. Terá não. Seu pai não continuou a caminhada. E aqui ficou. Ok? Tem alguns vídeos que eu falo mais detalhadamente a história dos patriarcas. Falo a origem de povos bíblicos. Vou recapitular isso futuramente. Mas é importante que vocês vejam para entender melhor essa questão de Terá, a árvore genealógica, né, que começa em Terá, e que é pai de Abraão, para vocês entenderem melhor o contexto, ok? Aí, gente, daqui de Harã,
nós vemos aqui descendo a Fenícia. Aqui já é o mar Mediterrâneo. A Fenícia, o povo da Fenícia, os fenícios, eles têm a característica, quando a gente estuda isso na escola, a gente vê, os fenícios eram desbravadores, exploradores do mar. Eles tinham essa habilidade de navegação, ok? Por quê? Eles ficavam na costa mediterrânea, tá? Cidades fenícias importantes, Tiro e Sidom, ok? Temos várias profecias sobre Tiro e Sidom. Então, Fenícia, Tiro e Sidom. Aqui eu não falei, ó, Nínive. Nínive ficava aqui, ó, praticamente nas nascentes do Rio Tigre, tá ok? Temos aqui Assur. Assur é uma cidade que vai ser capital do Império Assírio, ok? Por um tempo vai ser capital do Império Assírio. E para falar de impérios, é interessante compreender que primeiro nós temos o Império, tá? Nós vemos aí o Império Assírio, vemos aí o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, e já no contexto Medo-Persa, a gente vê aqui, ó, Suzã, uma cidade ao qual ficava ali o imperador. Vemos ali Assuero, no contexto de Esther. Aí já mais à frente, no tempo do cativeiro, passa o cativeiro babilônico, aí depois os medo-persas vão estar governando. Então, tem vários contextos aqui de vários impérios. Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, e depois, já acabando, depois que acaba o Antigo Testamento, no período interbíblico, o Império Grego. Porque o Império Grego ele não aparece nos textos bíblicos, a gente não vê. Porque o Império Grego ele vai ascender no momento entre testamentos, intertestamentário, entendeu? Então, por isso nós vemos muito o Império Assírio, que vai invadir o Reino do Norte. Vou falar mais detalhadamente sobre isso nos próximos vídeos, só estou dando um parâmetro desse crescente fértil. Nós temos depois do Império Assírio, que esse Império Assírio era extremamente violento. Eles esfolavam a pele dos adversários, eles retiravam as peles e deixavam à mostra. Aquelas pessoas, elas morriam depois de alguns dias, como se diz, infecção, porque a pele, ela é aquilo que vai proteger o corpo humano. E eles tiravam a pele dos seus adversários. Os assírios eram extremamente cruéis, ok? E eles tinham uma forma de império, né, de tratar os seus adversários totalmente diferente dos babilônicos. Isso a gente vai ver no momento do Reino do Norte, Reino do Sul, entender como foi o cativeiro assírio, como foi o cativeiro babilônico, entender a diferença dos assírios para os babilônicos. E os babilônicos também vão se levantar, vão invadir o Reino do Sul, que é Judá. Depois um pouco que o Reino do Norte também é invadido pelos assírios. Depois a Babilônia cai e se levantam os medo-persas, tá? Enfim, gente, esse é o crescente fértil. Aqui a terra de Canaã, ok? Temos aqui o Hermon, Águas de Merom, Mar da Galileia, que é um lago, vamos estudar a hidrografia. Aqui, Rio Jordão, Mar Morto, também é um lago. Uma depressão, a maior depressão do mundo, tá? Vocês vão entender isso daí nas próximas aulas. É só um parâmetro, aliás, um panorama, perdão.
Então, esse aqui é o crescente fértil, porque está em formato de lua, né, crescente, né? Foi colocado assim esse nome, crescente fértil, o levante. Aí temos aqui Jerusalém, tá? Jerusalém já a partir do Davídico. Antes não era Jerusalém. Jerusalém era Jebus, dos jebuseus cananeus. E antes de ser Jebus já foi Salém, do rei de Salém, Melquisedeque, lá em Gênesis. Então há toda uma história aqui para chegar a ser Jerusalém. Vamos falar sobre isso. E mais para baixo, aqui nós temos a Península do Sinai, Monte Horebe, Mar Vermelho. E aqui nós temos o Egito, Rio Nilo, Delta do Nilo, que deságua no Mar Mediterrâneo. Ok? Entenda só para terminar esse vídeo que Jerusalém, tá? Esse ponto aqui era extremamente disputado porque era o centro do mundo naquele momento, do mundo conhecido. Jerusalém ficava no centro de vários impérios. Para você ir para tudo que é canto, você tinha que passar por Jerusalém. Jerusalém era o centro do mundo naquele momento. Então, era um lugar extremamente disputado. Ao longo do tempo, muitas batalhas se deram naquele lugar. E é importante considerar a centralidade dessa terra, Jerusalém. Enfim, lá em Gálatas 4:4 nós vemos que na plenitude dos tempos, Jerusalém, tá? Jerusalém, a relevância dessa terra na plenitude dos tempos, porque é daqui, tá? É daqui que nós vamos ver ali o derramamento do Espírito em Pentecoste e, consequentemente, várias pessoas estavam aqui de vários lugares e ali naquele dia puderam ser evangelizadas. O evangelho saiu daqui para vários cantos do mundo. Então, Jerusalém ficava num ponto estratégico entre 3 continentes: a África, a Europa e a Ásia. Então, Deus escolhe esse lugar estratégico, Jerusalém, para dali, na plenitude dos tempos, ser propagado o evangelho do reino. Esse aqui é o crescente fértil, no qual os grandes impérios, as grandes civilizações iniciaram a história. Esse lugar aqui, o deserto árabe, Midian, Edom, eram terras áridas. E não era interessante os reis se deslocarem daqui para cá, porque eles enfrentariam o árido deserto. Mas eles faziam o caminho dos reis, que é o crescente fértil. Do Nilo, do Jordão e o Tigre e Eufrates. Era aqui que era interessante fazer com que as caravanas reais e também as caravanas de comércio fizessem seu caminho, ok? Também estudaremos estradas, as principais estradas de locomoção nesse tempo bíblico. Lembrando aqui, temos aqui o Egito, Rio Nilo, temos aqui o Mar Vermelho, aqui 2 canais, canal de Suez, canal de Áqaba. Temos aqui o Mar Mediterrâneo, também chamado de Mar Grande, também chamado de Mar Ocidental. E nós temos aqui o Mar Vermelho, também conhecido como Mar de Junco. Temos aqui a região de Canaã. Temos aqui toda essa região em que, os primórdios da civilização
vai se desenvolver aqui. Mesopotâmia, terra entre rios. Ok, gente? E aqui, o grande deserto árabe. Espero que esse vídeo tenha sido relevante para você. Compartilha, gente, curte, ajuda aí esse vídeo chegar em outras pessoas, ok? Vimos hoje o crescente fértil e entendemos aqui como se desenvolveu a civilização lá nos primórdios e como o relato bíblico vai ser totalmente, como posso dizer, como o relato bíblico vai ser completamente harmonioso com o desenvolvimento da história, nesse lugar, nesse tempo história, né? Nesse espaço-tempo. Ok, gente? Eu vou sair daqui para vocês tirarem um print. Eu não sei se vai ser tão interessante tirar um print, porque eu não sou cartógrafa. Eu tentei fazer aqui esse mapa. E é isso, gente. Fica aqui para os meus alunos da disciplina Geografia Bíblica e para todos vocês que receberam esse vídeo ou que encontraram esse vídeo de uma maneira ou outra. Nos próximos, nós nos aprofundaremos ainda mais. Fiquem com Deus, tem alguém me ligando. Fiquem com Deus e até logo, se Deus quiser.